Olá, mundo! Voltei e hoje eu vou contar pra você o bizarro caso do jovem Bruno Borges que desapareceu no Acre. No dia 27 de março, em Rio Branco, o jovem Bruno Borges, de 24 anos, desapareceu, deixando para trás conteúdos extremamente intrigantes. Bruno foi visto pela última vez durante um almoço com sua família naquela segunda-feira. Antes disso, seus pais haviam passado 20 dias fora em uma viagem. Depois do expediente, o pai do jovem, chamado Atos Borges, chegou em casa e descobriu que seu filho não estava mais lá. Então, ao chegar ao quarto do jovem, Atos teve uma surpresa. Lá estava uma estátua do conhecido filósofo Giordano Bruno, orçada em mais de R$7.000, 14 livros organizados e escritos à mão e todas as paredes e teto com trechos destes livros escritos. E não para por aí. Todos os 14 livros foram escritos em diversos códigos diferentes, criptografados, impossíveis de ler sem decodificar. Segundo o empresário, lá antes havia um quarto completo e comum, com cama e tudo que é direito. Ou seja, aquela mudança era extremamente inusitada. Segundo sua irmã Gabriela, Bruno deixou com a família uma espécie de chave para que eles pudessem traduzir alguns trechos. Ainda segundo a irmã, um dos livros se chama A Teoria da Absorção do Conhecimento. No quarto também é uma pintura, onde Bruno está ao lado de um extraterrestre. A mãe do jovem contou que fazia alguns anos que Bruno já trabalhava no projeto e chegou a pedir dinheiro para finalizá-lo. Porém, ela negou, tendo em vista que seu filho não revelou sobre o que era, apenas disse que escreveria 14 livros que mudariam a humanidade de uma forma boa. Ele, inclusive, desenvolveu uma teoria que gostaria de patentear, e sua mãe a leu. Ela disse que esta teoria provava que todos nós estávamos interligados em tudo. Bruno era um rapaz estudioso e interessado em assuntos diversos, tendo inclusive lido toda a Bíblia, obras shakespearianas e era um ávido estudante de filosofia, tendo como ídolo Giordano Bruno. Este filósofo era italiano e foi acusado de heresia em 1600, sendo queimado na fogueira. Ele defendia a infinitude do universo e também suas características de transformação constante. Deus para ele era o infinito, o universo seria algo vivo. A mãe de Bruno é psicóloga, portanto consegue dizer com um certo distanciamento que entende as decisões do filho. Ela disse que se ele tivesse revelado suas descobertas, escolhas e projetos, provavelmente sua família teria ficado apavorada e até teriam um internado. Ela acredita que talvez ele não tenha conseguido patentear as descobertas e por isso tenha codificado, ou que tenha escrito para que inteligências além da nossa conseguissem decifrar. Bruno fez tudo isso com um empréstimo do primo, médico oftalmologista que lhe deu R$20.000 para fazer o que precisasse. Segundo Eduardo Veloso, ele teve acesso aos livros e compreendeu um pouco sobre a ideia do jovem, por isso deu-lhe o dinheiro que precisava. A polícia até agora acredita que Bruno saiu voluntariamente de casa e que provavelmente voltará. Ele levou consigo seu celular, um HD e algumas roupas. Porém, o celular não está sendo utilizado. Alguns amigos do jovem disseram que ele tinha vontade de desaparecer por um tempo, se isolar, porém nunca disse o que faria ou para onde iria. Segundo a polícia, não há indício de crime. Alguns internautas têm apontado que toda essa história poderia ser obra do conhecido blogueiro Cid do Não Salvo. Isso porque este foi um dos primeiros a noticiar o caso, e a data deste post seria anterior ao dia do desaparecimento. Porém, o mesmo gravou um vídeo explicando que não tem nenhuma ligação com o caso. A notícia está tendo repercussão mundial, sendo veiculada em diversos meios de comunicação conhecidos como Daily Mirror e Daily Mail. Movidos pela curiosidade e também pelo sentimento de ajuda, Igor Rincon e Renoir dos Reis criaram um site chamado Decifre o Livro, onde qualquer pessoa poderia acessar as páginas divulgadas dos livros e assim ajudar a família a decifrar os códigos. A primeira página já foi decifrada após encontrar um padrão através de datas ao longo do texto. Infelizmente, os livros estão em posse da Polícia Civil, que ainda não viu necessidade em decodificá-los. Por isso, não é possível continuar a decodificação. Porém, o site continuará disponível e tudo que for divulgado poderá por lá ser decodificado. Acompanhe o texto.
Caminho difícil. Por milhares de anos, o ser humano vem tentando encontrar respostas para perguntas como qual o sentido da vida. A filosofia, que ao que tudo indica parece ter se iniciado com Tales de Mileto em meados de 700 a.C., visa encontrar vestígios de perguntas sem respostas. A pesquisa profunda pela verdade absoluta advém da filosofia, e quando falamos a respeito de caminhos fáceis ou difíceis, estamos nos referindo a este tipo de teorema. É fácil aceitar o que desde criança te ensinaram que é errado. Difícil é, quando adulto, entender que te ensinaram errado, que desde criança você suspeitou que fosse correto. Em outras palavras, se você se enquadra em algum cujos estímulos do meio lhe determinaram certo comportamento, fazendo com que estivesse à mercê de crenças já providas e bem estabelecidas em dogmas e rituais, com uma massa concentrada de pessoas nela, ou permitindo-o ficar no conformismo, aceitando o conceito de felicidade e de sentido da vida embutido pela mídia e pela sociedade, então claramente você faz parte do caminho fácil pela busca da verdade absoluta. Acaso se enquadra na segunda opção, ou seja, aquele que suspeitava de todo o conjunto de crenças que lhe foi enraizado, então este tem tudo para ser um investigador da veracidade nas coisas ao seu redor, entrando em um caminho mais complicado, no qual uma minoria se arrisca ou enfrenta com bravura. E o vídeo de hoje fica por aqui. O que achou deste intrigante mistério? Acredita que Bruno realmente tenha desenvolvido uma teoria? Será que ele irá salvar a humanidade? E se ele foi abduzido e trouxe de lá informações as quais nem temos ainda a capacidade de compreender? Comente, desenvolva você também sua teoria. E não esqueça de se inscrever no canal. E deixar seu like. Até a próxima. Fui! E vá dormir!